Como mover-se pela fé? Quantas vezes nós temos sonhos, nós queremos atingir alguns objetivos, buscamos cura e não temos fé suficiente. Hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo de fé e como nós podemos trabalhar todos os dias, aumentando a nossa fé para que a gente realmente consiga atingir os nossos objetivos, acreditar nos nossos sonhos, porque afinal de contas, Deus, Jesus, nos cura e nos dá tudo aquilo que a gente precisa, desde que a gente tenha fé e que a gente faça a nossa parte, que nós tomemos o nosso passo de fé. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Quantas vezes nós precisamos reforçar a nossa fé? Quantas vezes? Todos os dias, inúmeras vezes, porque o tempo todo acontecerão situações ou terão pessoas que vão tentar diminuir a nossa fé ou tirar as nossas esperanças. Por outro lado, nós encontramos pessoas que nos ajudam a nos mantermos firmes, a termos força e coragem para seguir adiante, termos fé e acreditarmos nos nossos objetivos. Em Lucas 5, nós encontramos um grande exemplo de fé. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem que estava coberto de lepra. Quando ele viu Jesus, ele se jogou com o rosto na terra e rogou a Jesus: "Se quiseres, pode purificar-me." Jesus então tocou a mão nele, dizendo: "Quero, seja purificado." E imediatamente aquela lepra foi embora. Ou seja, Jesus quer nos curar, Ele quer nos atender. Só que muitas vezes é a nossa fé que é pequena, ou até mínima, ou até ausente, que faz com que não consigamos aquilo que a gente busca, porque nós não temos fé suficiente que possa sustentar a nossa crença, a nossa fé em Deus. Então Jesus seguiu fazendo diversas curas e ele sempre se retirava para lugares solitários e orava. Mesmo ele, sendo Deus, sendo Jesus, ele se tirava para lugares solitários para orar. Nós precisamos também sair do meio do barulho, sair da confusão, entrar em oração, para que Jesus, para que Deus possa nos ouvir, possa entender que nós estamos querendo ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Quanto mais nós tivermos predispostos, nos colocarmos à disposição para orar, para estar com Deus, mais a gente vai aumentando a nossa intimidade. Nós podemos aumentar a nossa intimidade com Deus todos os dias, em tudo aquilo que a gente está fazendo. Não é necessário você tirar longas horas de oração, mas que a gente tire momentos na nossa rotina, no nosso dia a dia, para parar e pensar: poxa, Deus, estás comigo agora? Sinto a sua presença, quero que estejas comigo agora. Chamar Deus para participar de todos os momentos da nossa vida e pedir para que Ele ajude a aumentar a nossa fé todos os dias. Numa dessas passagens de Jesus, quando Ele estava ensinando pela Galileia, Ele era sempre procurado para curar muitos doentes. E alguns homens trouxeram um paralítico numa maca, para que eles colocassem diante de Jesus, para que Jesus curasse aquele homem. No entanto, como a multidão era muito grande, eles não conseguiram acessar Jesus. Então, ele não conseguindo fazer isso devido à multidão, eles subiram no terraço, baixaram a maca daquele homem adoentado, através de uma abertura por meio da multidão, e a maca foi descida na frente de Jesus. Vendo a fé que tinham aqueles homens, Jesus disse: "Homem, os seus pecados estão perdoados."
Então eles começaram a pensar, nossa, quem é esse homem? Por que ele está falando isso? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados não é somente Deus. Eles não sabiam que Jesus era o próprio Deus. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho de Deus tem autoridade para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pega a tua maca e vá para casa. Porque imediatamente após Jesus ter falado isso, aquele homem pegou a sua maca e saiu andando e louvando a Deus. Tamanha era a fé, tanto dele como dos seus amigos, para que ele realmente fosse curado. Quantas vezes nós estamos presos psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, e deixamos de dar aquele passo de fé rumo aos nossos sonhos, rumo aos nossos objetivos, rumo àquelas curas que a gente quer tanto que Jesus realize na nossa vida. Então, que nós possamos estar munidos, estar próximos de pessoas que tenham fé, que acreditem também nos nossos sonhos, para que nos ajudem a buscar os nossos sonhos. Isso facilita muito, porque quando a gente está cercado de pessoas que nos ajudam a sair dessa paralisia, a dar o passo de fé, pessoas que confiam junto conosco naquele sonho, naquele objetivo, naquela cura, Deus vê a nossa fé. Deus vê o quanto a gente consegue movimentar para que nós possamos buscar a nossa cura, buscar atingir os nossos sonhos e objetivos. E quantas vezes nós ficamos paralisados e nos deixamos cercar por aquela multidão que não nos deixa acessar aquilo que nós queremos. Nós ouvimos vozes demais e não paramos para ouvir a voz de Deus, a voz daqueles amigos que Deus coloca na terra para gente, para que nos oriente, para que nos deem força, nos encorajem, para que busquemos os nossos sonhos. E no momento que nós dermos o passo de fé, terão aquelas pessoas para estar ajudando nós a atingirmos aqueles objetivos. Por isso nós precisamos orar todos os dias, para que tenhamos a fé deste homem paralítico e desses homens que estavam próximos dele, que o ajudaram a buscar a cura, a serem corajosos, a serem ousados, a fazerem o que tinha que ser feito para que conseguissem acessar Jesus. Podemos orar para aumentar essa nossa fé, para que nós tenhamos uma fé maior a cada dia. Coloque a mão no seu coração e diga: Jesus, Deus, muito obrigada por me disciplinar por mais esta palavra. Eu te peço, meu Deus, para que aumente a minha fé todos os dias, para que nada nem ninguém me faça desistir daqueles sonhos que plantastes em meu coração. Porque se eu tenho sonhos plantados em meu coração, é porque tu assim permitisses, Deus, Jesus, que eu tenha coragem, ousadia e que eu dê o passo de fé, aquele passo que eu preciso tomar para que eu alcance o milagre, a graça, a cura, o sonho que eu tanto desejo. Desde já eu te louvo e te agradeço. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que no cabeçalho da sua lista de tarefas e também nas entrelinhas deve haver espaço para nós aumentarmos a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus todos os dias,
Ou Deus está em tudo, ou Deus não está em nada. Fiquem com Deus e até amanhã.